Queridos, abra por favor a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 18, por favor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, do versículo 10 ao versículo 18. Nós chegamos, passamos toda a carta de Paulo aos Colossenses e hoje nós terminamos, então foi muito precioso, foi muito bom. Nesse momento nós estamos meditando junto como igreja, então nós temos a oportunidade, pelo menos de toda a carta aos Colossenses, nós termos entendido e compreendido o quanto é poderoso o nosso Deus, o quanto Ele é soberano, o quanto Ele dirige a sua igreja, o quanto a igreja do Senhor é cuidada pelo próprio Senhor, e isso então não nos dá a sensação de insegurança e de medo que a igreja pode estar sendo ameaçada e ela corre o risco, de repente, aí de se perder. Ameaças vai acontecer, inclusive com a nossa, com todas as igrejas, mas a igreja do Senhor já foi comprada, já foi redimida, já foi salva, já está guardada, já está sendo cuidada pelo Senhor, até que Ele volte ou então nos resgate. Então, nós estamos seguros nas mãos do Senhor, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, queridos, no versículo 10 a 18, diz assim, olha: Aristarco, que está preso comigo, ele manda saudações. Está também Marcos, primo de Barnabé. A respeito deles, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido como Justo, ele manda saudações. Esses são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, também manda saudações. Ele é um servo de Cristo, que sempre está lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, porque de muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e também pelos de Herápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas, também mandam saudações. Saúdo também os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja de Laodicenses, e também leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, E aplique a sua palavra em nós. Paulo está no final da sua carta. Paulo está dando as suas últimas orientações. Paulo está recomendando as suas últimas orientações. Paulo está exortando e instruindo cada igreja, principalmente a igreja de Colossos, sobre a importância de receber as suas instruções. E como nós sabemos, como qualquer outro tipo de carta, no final da carta é muito comum mencionar pessoas e destacar pessoas e dar as suas últimas orientações. Paulo, então, não foi diferente nesse tempo, porque Paulo sabia da importância desta carta, não só para a igreja de Colossos, como também para outra mais duas igrejas. Queridos, naquele tempo isto era muito comum. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo também está pensando em outras duas igrejas, uma igreja da cidade de Herápolis e também da cidade de Laodiceia. Eram três cidades perto uma das outras, e então esta carta precisava rodar e caminhar nessas igrejas, para que esses irmãos então pudessem ficar atentos naquilo que Paulo queria instruir nessas igrejas. E a orientação de Paulo, querido, ela tem o poder de agir no presente e também tinha o poder de agir no futuro. A ideia era que, pela direção do Espírito Santo também, era que Paulo instruísse o que a igreja estava vivendo e o que ela também poderia viver. Como Paulo já era experiente pela religião, como também Paulo já era experiente
pelo seu encontro com Cristo, como também Paulo já era experiente pelas suas viagens missionárias, Paulo poderia ter uma percepção do que poderia acontecer. Qualquer pessoa experiente, queridos, não precisa receber de Deus nenhuma visão do futuro para ter interpretações do tempo, para fazer uma leitura correta do tempo. A priori, só abrir aqui um parêntese, no Antigo Testamento, quase sempre, todos os profetas, quando profetizavam algo que iria acontecer, quase sempre, era uma leitura que ele fazia do tempo e das pessoas e do seu entendimento. Lógico, dirigido por Deus. Mas os profetas percebiam que, de acordo com o que o povo caminhava, e não ia dar bem. Então, ele recebia de Deus uma instrução a instruir o povo, a alertar o povo a voltar o caminho, porque o caminho que eles estavam indo seria um caminho muito perigoso. Então, Paulo sabe disso, queridos. E na semana passada nós meditamos também sobre isso, quando Paulo falou da importância da oração, quando ele pede para a igreja estarem firmes, orando, né? Falamos disso na semana passada. E ele pede para que isso fosse feito, para que pudesse abrir a porta da pregação da palavra. Depois Paulo pede que eles tenham diante de Deus um bom testemunho também para anunciar a palavra de Deus. E Paulo também ressalta a importância de pessoas que pudessem ajudá-lo nesta caminhada na pregação do Evangelho. E ele já cita dois nomes, Tíquico e Onésimo. E agora então Paulo está citando também outros nomes, está instruindo a igreja, manda a saudação para a igreja. E na medida que ele vai citando o nome e vai se direcionando à igreja, ele vai encaixando cada pessoa na sua função. Quando ele diz, olha, recebam com carinho Jesus, que não é o Cristo, né? Manda a saudação por vocês, Marcos também, Aristarco está aqui comigo, Eupáfras vai até vocês, a Ninfa recebeu parabéns para ela. Ele vai meio que orientando cada um no que deveria fazer, e Paulo então vai se organizando no final da sua carta. Por isso, queridos, que Paulo, no final da sua carta, deixa também para nós orientações e lições preciosas demais para a nossa vida. A carta de Paulo aos Colossenses é muito rica, né? Então, essas orientações que Paulo dá àquela igreja e destaca nos princípios da sua carta, servem também para nós, para a gente perceber para a nossa vida, e o quanto isso para a nossa vida é fundamental para conduzir a minha vida na presença do Senhor e orientado por Ele. E aqui eu destaco algumas coisas que eu acho que seja importante para a gente meditar. A primeira dela está no versículo 10 e o versículo 11. Olha só que Paulo diz, Aristarco está preso comigo. Então a primeira pessoa que Paulo destaca é Aristarco. Ele está preso comigo. E ele manda as saudações. Também está comigo Marcos. Para que vocês lembrem, ele é primo de Barnabé. E a respeito de vocês já receberam instruções. E se ele for até aí, então, receba o bem. A terceira pessoa que Paulo destaca, no versículo 11, é o nome de uma pessoa chamada Jesus. Só abrir aqui um parênteses. Na época de Jesus, Jesus era um nome comum. Por isso que o nome de Jesus era um nome comum naquele tempo. Mas esse Jesus aqui não era o Cristo, ou ungido de Deus, né? Ele era um homem comum. E ele era chamado de justo, então deveria ser um homem correto. Eles também mandam saudações. Então, quem manda saudação para a igreja? Aristarco, Marcos e também Jesus. Esses são os únicos da circuncisão, versículo 11. Ou seja, Aristarco, Marcos e Jesus eram os que vinham da religião e tinham se convertido. Correto? Amém, queridos? E o mais importante, eles cooperam comigo no reino de Deus. Final do versículo 11. Eles têm sido para mim o meu consolo. Primeira lição preciosa para a nossa vida, queridos, é que nós precisamos ter amizades que nos aproximem de Deus. Paulo destaca 3 pessoas, lembrando que a partir do versículo 12 a 18, ele destaca outras pessoas, mas ele deixa claro que apenas 3 têm sido para ele um consolo e um bálsamo para aquele momento em que ele estava vivendo, preso, longe de tudo e de todos, precisando e querendo pregar a palavra, mas tinha 3 pessoas que estavam sendo para ele um consolo. Aquelas 3 pessoas
era um sinal da mão de Deus e do cuidado de Deus sobre Paulo. Ou seja, nós também precisamos ter pessoas próximas de nós que seja também para nós um bálsamo e um consolo para a nossa vida. Ou seja, Aristarco, Jesus e Marcos são 3 pessoas que foram para Paulo um consolo, porque esses 3 aproximavam Paulo de Deus. Nós precisamos ter amizades também que nos aproximem de Deus. E eu estou falando isso porque eu sei, queridos, que estamos em um tempo que coisa mais difícil é para nós termos amizades verdadeiras. É um desafio muito grande, em um tempo em que as nossas relações são relações superficiais, são relações não tão profundas, são relações distantes. É verdade que a tecnologia, o tempo e a sociedade meio que nos impulsiona e meio que nos encaminha para isso sem a gente perceber, mas isso é uma realidade, em que o termo amizade também se torna pequeno, vazio, superficial, porque nós usamos também um termo amigo ou amizade, até mesmo para se direcionar ou para se comunicar melhor com um colega ou com um conhecido. Ah, fulano é meu amigo. Já viu esse termo? Você conhece fulano? Sim, fulano é meu amigo. Você já foi na casa dele? Não. Você já encontrou com ele quantas vezes? 2 vezes. Mas ele é meu amigo. A gente usa esse termo por acharmos que isto comunica bem, mas na verdade ele não é o meu amigo. A verdade é que nós achamos que temos muitas amizades, mas a nossa atenção é perceber se eu tenho tudo isso mesmo. Nós não podemos confundir amizades reais com amizades virtuais. O tempo hoje nos faz entender que nós temos muitos amigos, dependendo de quantos seguidores eu tenho. E às vezes achamos que todos os meus seguidores são todos meus amigos. E muitos então usam as suas redes sociais como se fosse um consultório terapêutico, achando que vai receber dali muito consolo, muita atenção dos meus amigos. E aí muitos então se frustram, que dependendo do que coloca ali na rede social e vai lamentar, ou vai questionar, ou vai pedir ajuda, quase sempre você vai ter uma parte que vai te ajudar, mas a maioria não vai entender, não vai compreender, vai atacar, e aí você prefere então não se envolver tanto. Justamente por isso, porque estamos em um tempo em que as amizades reais se confundem com as amizades virtuais. Paulo destacar apenas 3 amigos não é porque está sendo injusto, não é porque ele está sendo elitista, não é porque ele está querendo fazer um grupo à parte, é porque ele destaca que existiam naquele tempo para ele 3 pessoas que eram para eles um consolo. Paulo, um homem missionário, de várias viagens missionárias, de várias ações missionárias, era um homem provavelmente que conhecia muitas pessoas, era um homem que tinha muito conhecimento, mas Paulo sabia que apenas 3 foram para ele um bálsamo e um consolo, porque amigos de verdade quase sempre serão poucas pessoas. Aquele que se acha e se destaca achando que eu tenho muitos amigos, é possível que você pense, reflita, que você não tenha muitos amigos, mas que você tenha muitos conhecidos, porque amigos quase sempre são poucos. E eu vou abrir meu coração, e eu acho que amigos precisam ser poucos, devem ser poucos, porque poucos precisam te conhecer na sua integridade. Se você se expõe para muitas e muitas e muitas pessoas, você terá amizades fragmentadas, amizades que sugarão de você e não serão uma realidade, um relacionamento sincero e correto como deve ser. E Paulo destaca o termo chamado consolo, que trouxe, a ideia é que trouxe afago para ele, trouxe um bálsamo para ele, ou seja, Aristarco, Marcos e Jesus eram 3 pessoas que conheciam a Jesus. Quando eu destaquei que nós precisamos ter amizades que nos aproximem de Deus, o quanto é importante ter amigos que também professam a nossa fé. Queridos, eu não vou entrar aqui na polêmica e nem pensar agora nisso, mas você pode pensar, você deve pensar. Porque às vezes achamos que a amizade é só ter um ombro amigo. Mas a minha preocupação é que esse ombro amigo, o fato de não professar a minha fé, será que isso não pode pender para um lado, isso não pode ser perigoso em um dado momento?
Sabe por quê? Porque o evangelho permeia a minha vida. E qualquer amizade sincera que eu tenha, se isso não for também um fator, parece que isso pode ser perigoso e esta conta pode ficar cara lá na frente. Paulo destaca que esses irmãos eram da circuncisão, versículo de número 11. O fato de Paulo destacar que eles eram da circuncisão, Paulo deixa claro que o quanto é importante ter amigos da nossa fé. Amizade é refrigério para a nossa alma, traz paz e temos a condição de dividir as nossas cargas e os nossos pesos. Nos amigos que você tem, nas amizades que você tem, quantos são da fé e quantos não professam a sua fé. É importante você avaliar, pensar e entender até o quanto isto é importante para o seu tempo e também para a sua vida. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, tem um texto interessante que diz: quem anda com os sábios, quem anda com aqueles que têm sabedoria, esse também será sábio. Mas se você anda com um companheiro que é tolo, você também será tolo. Ou seja, uma amizade que professa a minha fé, com certeza eu tenho mais chance de ser mais sábio. Mas se ele não professa a minha fé, e eu compartilho a minha vida com quem não professa a minha fé, qual é o retorno que eu vou ter? O que ele pode me aconselhar? De que forma ele pode me aconselhar? Dependendo de quem for, os conselhos podem ser muito perigosos. Por isso, reveja isso. Olha que coisa interessante. O próprio Jesus, no seu ministério, entre os seus discípulos, dos 12 discípulos, Jesus tinha 3 que eram mais próximos. E os irmãos sabem disso: Pedro, Tiago e João. E muitos dizem isso, que eles eram mais próximos, simplesmente porque na maioria dos milagres de Jesus, Jesus tinha por perto Pedro, Tiago e João, e as orientações que Jesus dava aos discípulos, primeiro se portava Pedro, Tiago e João. Então, é destacado na presença de Jesus Pedro, Tiago e João. Então, se Jesus tinha 12 e 3 eram um pouco mais próximos, Jesus também nos ensina o quanto é necessário termos amizade próximos. Então, ou seja, se Paulo destaca 3, Jesus destaca 3, eu não estou dizendo que você tem que ter 3, tá, pessoal? Nada místico no número 3, né? Ah, não, é Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, nada a ver isso, nada a ver, nada a ver. Mas, quando eu falo 3, eu falo de poucos. Mas você pode ter 5. Você pode ter 10, é só você avaliar, é só você ponderar, é só você sentir, é só você entender, é só você compreender. Eu não falo de números, eu falo de amizades que te aproximem de Deus. Os conselhos que você recebe de seus amigos, quais são? O que ele te orienta? Você já orou com os seus amigos? Você já orou por seus amigos? A amizade que você tem envolve oração, envolve Deus, envolve as coisas de Deus. Paulo está dizendo que esses 3 foram para ele consolo. Foram para ele alívio, ou seja, imagine se esses 3 fossem aqui, num caso aqui, 3 pessoas que não promovessem para ele o consolo e ajuda e favor. Amizades que nos aproximam de Deus, queridos, é fundamental para caminharmos nesse tempo, compreendendo que eu não posso andar sozinho, mas que eu preciso ter boas amizades. Os 2 extremos é ruim, aquela que diz que não tem nenhum amigo, ou aquela que diz que tem muitos amigos. Ambos extremos são perigosos para uma caminhada de fé, mas Jesus nos ensina da importância da amizade. Paulo nos ensina da importância das amizades, e nós temos que entender hoje que no final da sua carta, Paulo deixa claro a importância de ter uma amizade saudável em Deus. Amém, queridos? Amém? Tem amizade que te aproxime de Deus. Outra coisa interessante, no versículo 12, Paulo aqui é claro em destacar também algumas pessoas que também nos ensinam muito. No versículo 12, Paulo vai dizer assim: Epáfras é da igreja de vocês. Então, o que tinha acontecido com Epáfras? Epáfras era um líder da igreja de Colossos, e Epáfras então vai até Roma, sabendo que Paulo está preso, para passar para Paulo o que estava acontecendo. Só que quando Epáfras chega em Roma para relatar com Paulo, naquele tempo tinha também direito a visitas, mas perceberam também que Epáfras era um dos discípulos de Paulo, e então, por acharem também que Epáfras poderia ser uma ameaça, prende Epáfras também.
Então, Epáfras está aqui preso. Então, Paulo está escrevendo uma carta, e temos que lembrar que está com Paulo mais duas pessoas. Marcos, lembra que nós lemos no versículo 10 ontem? E eu não falei, Marcos aqui é o evangelista, que escreveu o evangelho de Marcos. E está com ele também Lucas, foi o que escreveu também o evangelho de Lucas. Então, Paulo, irmãos, que reunião, hein, irmãos? Irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos, eu preferia estar preso nessa época, assim, mas preso de prisão perpétua, mas com eles três, né? Porque você ser preso com Marcos, Lucas e Paulo, irmãos, não me liberta não, deixa eu preso aqui em cadeias aqui, né? Mas ser algo maravilhoso. Então, provavelmente, as pessoas deveriam estar ouvindo, né? Ó, Paulo está preso. Ah, vamos ficar presos, vamos para lá, vamos ser presos também, porque deveria ser um privilégio. Aí Paulo destaca, Epáfras é da igreja de vocês, ele manda a saudação, ele é servo, ele luta por vocês em oração. Epáfras, ele luta para que vocês se conservem maduros, convictos e toda a vontade de Deus. Versículo 13. Epáfras pode testemunhar a respeito disso. Ele muito se empenha por vocês. Não só por vocês, como pelos de Laodiceia e de Herápolis. E também está comigo aqui dentro, preso, Lucas, o médico amado. Ele manda para vocês saudações. A verdade é que não sabemos se Lucas estava aqui preso por algum tipo de perseguição. Alguns chegam a dizer que Lucas andavam pelas prisões para tratar dos presos, porque ele era médico, né? Tinha essa habilidade. Então, é possível que Lucas tenha cuidado também de Paulo, das suas feridas, alguma coisa assim, porque naquele tempo, o preso não era só preso, ele era açoitado, como Paulo foi açoitado por muitas vezes, ele era machucado, enfim, então precisava de algum médico, provavelmente Lucas já estava ajudando. Mas percebe-se que tanto em Epáfras quanto em Lucas, Paulo deixa claro o empenho e a dedicação desses irmãos, compreendendo que o evangelho era para eles uma prioridade, e única prioridade. Isto também é para nós uma lição, ter a missão do evangelho como a nossa única prioridade. E por que eu destaco isso? Olha só. Epáfras está em Colossos. Descobre que Paulo está preso em Roma. Epáfras prefere correr o risco de também ser preso, como foi. Distante, Epáfras poderia esperar Paulo sair para ir ao encontro de Paulo. Mas Epáfras vai até Paulo. Epáfras está inquieto, porque ele está orando por 3 igrejas. Epáfras está inquieto, porque ele está clamando por 3 igrejas. Epáfras está inquieto, porque ele ora a Deus para conservar a igreja madura e plenamente convicta na vontade de Deus. Epáfras era um homem que tinha família. Epáfras era um homem que tinha a sua vida e as suas coisas. Mas Epáfras entendeu que ele precisava parar a sua vida, parar o seu tempo, para encarar a missão do evangelho como a sua única prioridade. O que eu quero dizer com isso? Que aqueles que entendem a fé, que compreendem a fé, que se converte a Jesus, tudo na vida dele perde sentido. Preste bem atenção. Quando eu falo perder sentido, não é perder importância, é perder sentido no sentido de prioridade. No evangelho, queridos, nada é mais prioridade. No evangelho, eu não tenho mais prioridades, eu tenho só uma prioridade. Qual que é? Fazer a vontade de Deus. Só essa. Esta foi o destaque de Paulo no versículo 2. Epáfras tem orado para vocês, para que vocês permanecem na vontade de Deus. Ele preso e entendeu que ele precisava encarar esse momento da vida dele como algo prioritário. Eu só tenho essa prioridade. É o evangelho, queridos, que nos faz enxergar a vida pela lente da fé do evangelho, pela minha conversão. O meu encontro com Jesus não só muda a minha vida, a minha visão de mundo, como também muda a minha prioridade. E aí parece pesado, parece difícil, parece doloroso, mas é uma verdade. É uma verdade. Há semanas atrás, nós apresentamos aqui o filho de Edson e Gabi, e foi uma benção, não é isso?
A Daça foi apresentada a Deus. E falar para eles que a Daça não é para eles prioridade é difícil. Sabe por quê? Porque não sou eu que falo isso. Foi o próprio Jesus que disse isso. Aí é difícil nós olharmos para a nossa vida, para a minha mãe, para o meu pai, para a minha esposa, para o meu filho e dizer, olha, vocês não são minha prioridade. Sabe por quê? Mateus 19, versículo 29. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A ideia não era só seguir Jesus no sentido físico, mas era seguir Jesus na fé, na espiritualidade. Aqueles então que não seguiam a Jesus, porque por causa da religião, esse então não era digno. Aqueles que deixavam de seguir a Jesus porque os pais não permitiam, esse também não era digno. Aqueles que deixassem de seguir a Jesus por causa da sua família, também esse não era digno. Nós temos que olhar para a vida e entender que o evangélico é a minha única prioridade. Então, tudo o que eu faço, eu preciso fazer pela lente do evangelho. Eu vou trabalhar, eu faço por amor ao evangelho. Eu vou estudar, eu faço por amor ao evangelho. Eu vou me envolver com a minha família, eu faço pelo amor do evangelho. Eu vou me envolver no meu trabalho, eu faço pelo amor do evangelho. Eu vou vir na minha comunidade de fé, eu faço pelo amor do evangelho. Tudo que eu faço, a minha lente deve ser pelo evangelho. O que Jesus faria? O que ele me ensinou? O que ele disse? O que eu vou fazer aqui? O que a Bíblia diz sobre isso? Tudo na minha vida, a minha lente é a fé e é o evangelho. Epáfras entendeu o seguinte, eu paro tudo e todos por eles. Eu paro tudo e vou largar tudo para compreender que esta é a minha missão. O evangelho é a nossa única prioridade. E quando eu falo única prioridade, justamente isso, para destacar como a única. Eu posso ter outras coisas importantes, eu posso ter outras coisas relevantes, mas nenhuma se destaca a prioridade de vida que eu preciso ter, que é olhar a vida como evangelho. O evangelho é para você sua prioridade? Ou você encara o evangelho como mais uma das prioridades? Pautar a minha vida com essa consciência é compreender que eu estou na direção e na vontade de Deus, porque a Bíblia diz isso. Há outro texto também que diz que aquele que não largar pai e mãe por amor de mim, não vai ser digno de mim. Ou seja, aqueles que não encarar como a nossa única prioridade, o evangelho, nós vamos estar longe da vontade de Deus. Mesmo que isso seja duro, mesmo que isso seja difícil, mas nada e nem ninguém poderá suprir a importância do evangelho na minha vida. E se eu fizer isso, eu tenho certeza que eu vou estar na vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos caminhando. Então, a primeira lição que esse texto nos ensina é que nós precisamos ter amizades que nos aproximam de Deus. A segunda é ter a missão do evangelho como a nossa única prioridade. E a terceira também é muito interessante, queridos. No versículo 14 a 17 vai dizer o seguinte: Lucas, já falamos, né, um médico amado, e também Demas, ele manda saudações. E também saúda os irmãos de Laodiceia, como de Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. Então, se destaca aqui que Paulo está recomendando algumas coisas, e ele destaca uma mulher chamada Ninfa, que a igreja de Laodiceia se reunia na casa dela, e Paulo, então, destaca essa importância. E também Paulo orienta, no versículo 16, que esta carta fosse lida em Colossos, Laodiceia e Herápolis, cidades perto. Isso também era importante. Aí no 17, Paulo destaca outro nome chamado Arquipo, também que era um líder da igreja. E Paulo vai dizer assim: fala para Arquipo se atentar para o ministério que Deus deu a ele, e que ele cumpra bem essa tarefa. Provavelmente, há estudos que dizem que há uma reclamação e preocupação com a conduta de Arquipo naquela comunidade. Arquipo era um líder e há uma preocupação com a conduta dele. Uma preocupação um pouco superficial, nem tanto grave, mas há um alerta. Quando Paulo vai dizer: Arquipo, se atente para o ministério que você recebeu do Senhor, e você cumpra bem essa tarefa. Aí Paulo destaca Arquipo e também destaca um homem chamado, no versículo 14, Demas.
Paulo, então, está sabendo o que está acontecendo com Arquipo. E por que eu destaco também Demas? Porque Demas também era um homem que estava trazendo dificuldade para Paulo. Demas também era um homem que estava com dificuldade na sua condução e também no seu ministério. E aí vem para nós a nossa terceira lição, que é o seguinte: que nós possamos preservar na caminhada com o Senhor a nossa fé. Por que eu falo isso? Porque Demas, irmão, se desviou da fé. E Arquipo estava se desviando da fé. Demas vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que Demas amou o presente século e abandonou Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, vai dizer que Demas, esse mesmo Demas de Colossenses, o abandonou porque amou o presente século. Quem estava com Paulo, preso com ele, conversando com ele? Alguns irmãos, né? E Demas também estava com ele, só que Demas se desviou. E Arquipo estava se desviando. Percebe-se, irmãos, que nós temos que olhar para a nossa fé também como algo importante. Importante de entender que temos também que preservá-la. Percebe-se que eu brinquei aqui no começo dizendo que eu queria estar preso com Paulo, que seria uma bênção estar preso com Paulo, com Lucas, com Marcos. Deveria ser um privilégio muito grande. Mas isso não garante que a minha fé vai estar sadia e firme e no Senhor. Porque Demas estava com Paulo e se desviou. Arquipo estava com Paulo e Paulo estava preocupado com a sua fé. Às vezes eu me preocupo por acharmos, queridos, que nós estamos caminhando na fé, na igreja, na comunidade de fé, uma coisa assim. Às vezes eu percebo que tem pessoas que acham que se ela manter esse ritual firme e frequente, parece que isso vai produzir para ela fé. E ela vai se fortalecer, e ela vai se animar mais. Eu não estou dizendo que isso não possa ter esse efeito, mas isso não representa muita coisa, porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer se fortalecer, se você quer se animar com Deus, se você quer preservar a sua fé, você tem que ouvir a palavra de Deus, a pregação, a leitura bíblica, e pegar aquela palavra e colocá-la em prática. Ouvi-la, se atentar a ela, dizer assim: eu vou colocar nela praticidade, vou colocar em prática. Se a prática da palavra for para você uma realidade, isso vai produzir para você fé. Porque Hebreus capítulo 11 vai dizer justamente isso, que a fé é essa expectativa, é aquilo que eu não vejo, mas eu sei que é uma realidade. Basta eu colocar em prática. Demas se desviou, Arquipo está se desviando. O quanto é importante caminhar com Deus e preservar a fé. E quem disse isso? O próprio apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que diz a Bíblia. Paulo vai dizendo, combati o bom combate. Ou seja, o que Deus queria que eu fizesse, eu caminhei até aqui e fiz. Eu combati o bom combate. E ele continua, eu completei a minha carreira. Ou seja, o que o Senhor queria, eu fiz tudo. Eu fiz a sua vontade e não fiz parcial, eu completei. Eu fiz tudo. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e fiz o quê? Eu guardei a fé. Eu não me desviei. Eu não parei. Eu não cogitei a possibilidade de amar o mundo como Demas cogitou e amou. Eu não cogitei largar a minha fé. Eu não imaginei nada disso. Pelo contrário, eu guardei a fé. E ele continua. Porque desde agora está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Paulo está dizendo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé, sabe por quê? Porque ele está voltando. O Senhor, quando voltar, vai resgatar, e vai chamar, e vai salvar aqueles que guardaram a sua fé. Por isso que a nossa fé, para este tempo, sempre será testada e provada. Eu não estou falando de momentos difíceis, de dificuldades, que nós possamos enfrentar na nossa vida. Eu estou falando de pessoas que abandonam a fé
por alguma justificativa, abandonam a presença do Senhor, achando que aquilo é de alguma forma justificável, tamanha a frustração que ele possa ter sofrido. Mas Paulo nos ensina e nos alerta que nós precisamos guardar e preservar e cuidar da nossa fé, porque ela é também para nós um bem muito precioso. Olhar para essa palavra e olhar para esse alerta de Paulo é nos perguntar como está a nossa fé. Acharmos que frequentar um ambiente religioso vai nos ajudar? Nem sempre, quase sempre não. O que vai nos guardar, e o que vai nos ajudar, e o que vai nos estimular a caminhar com o Senhor, é justamente dar crédito à palavra de Deus, colocá-la em prática e ver na minha vida realmente, de forma real, a ação de Deus pelo Espírito dele em mim, agindo em tudo o que eu faço. Senão, seremos uma igreja verbal, só de palavras, que fala, que prega, que fala, mas na prática não vai, não funciona, não acontece. Sabe por quê? Porque quem deu crédito à pregação do Senhor? Quem colocou em prática o que aqui nós estamos ouvindo quase semanalmente, frequentemente? E aí, então, Paulo alerta esses irmãos a não se desviar. Demas se desviou, Arquipo está se desviando. E percebe-se que Paulo está com várias pessoas, cada um de um jeito. Paulo está com Aristarco, Paulo está com Marcos, Paulo está com Lucas, Paulo está com Demas, Paulo alerta a Ninfa, Paulo alerta a Arquipo, cada um de um jeito, cada um de uma maneira. Essa multiplicidade, essa multiplicidade também de pessoas deu a Paulo maturidade de entender que cada um de um jeito, cada um de uma maneira, mas esses princípios servem para todos. Ter amizades que nos aproximam de Deus, ter a missão do Evangelho como nossa única prioridade e guardar a nossa fé é fundamental para uma igreja centrada em Jesus, além disso ser para nós lições preciosas. E aí Paulo então termina no versículo 18, quando ele vai dizer assim: a saudação é de próprio punho. Vai para cá, queridos. Lembra que eu falei que está com Paulo também Marcos e Lucas? Então, quando o texto, a carta se destaca que a saudação é de próprio punho, é muito provável, é muito possível que Paulo tenha só assinado a carta. Porque a carta destaca que a saudação é de punho. Ou seja, provavelmente, Paulo tenha ditado esta carta ou para Marcos ou para Lucas. Porque tanto Marcos quanto Lucas provavelmente tinham uma facilidade maior. E há quem diga que Paulo tenha, neste tempo, dificuldade na sua visão, quando em Atos capítulo 9, ele teve um encontro com Jesus, ele ficou um tempo sem enxergar. Quem lembra desse episódio? Então, esse episódio dele não ter conseguido enxergar um tempo, há quem diga que isso ficou nele, no corpo dele, uma sequela muito grande e teve dificuldade de visão. Há também quem diga que o espinho na carne que Paulo tinha pode também ser um problema de visão, mas não temos como garantir. Mas é claro aqui que Paulo só assina a carta. A saudação é de próprio punho. Sou eu que estou assinando. E ele assina, queridos, por alguns motivos. Primeiro, naquele tempo era muito comum ter cartas apócrifas, falsas, fake news, querido, não é de agora não. Fake news, mensagem no WhatsApp ou na internet falsa, isso já teve há muito tempo. Na época de Paulo tinha cartas fakes, mentirosas, assinadas com falsas assinaturas, dizendo que eram dos apóstolos, feitas pelos falsos mestres para enganar comunidades. Então, Paulo, quando assina de próprio punho, dá a veracidade da carta e desde já valida não somente o que ele está dizendo, como também aos portadores desta carta. Então, queridos, qualquer carta naquele tempo, a veracidade era fundamental. Uma carta, quando era lida, precisava também se confirmar quem a assinou. Um exemplo, um rei, quando mandava uma carta para o seu povo, se ele não assinasse, não tinha validade. A validade passa por quem escreve e quem assina. Então, provavelmente, Paulo ditou, ou Marcos ou Lucas, também provavelmente
redigiu a carta para ele, escreveu a carta para ele, e ele então só assinou. Queridos, e logo depois Paulo então se despede e diz para a igreja: lembre-se das minhas algemas, lembre-se que eu estou preso. E Paulo aqui nos conclui dando uma outra lição, né? Olha, eu que estou preso, estou firme. Eu que estou preso, estou animado. Eu que estou preso, estou diante de Deus com muito amor e carinho e quero continuar. Lembre vocês que eu estou preso, vocês não. Se tem alguém que deveria ter motivo para desanimar, parar, se contaminar, sou eu que estou preso, mas vocês não. Lembrem-se das minhas algemas. E aí então ele termina dizendo: a graça esteja com vocês. Queridos, chegamos ao fim dessa série Tudo em Todos. Falamos da supremacia, falamos da grandeza, falamos do poder de Deus, falamos da suficiência de Cristo, falamos da centralidade de Cristo e o quanto é importante olharmos para a nossa igreja e perceber justamente isso. Cristo deve ser para nós o centro, Cristo deve ser para nós a centralidade da nossa conduta. Por isso, por hoje, entendamos isso. Amizades que nos aproximam de Deus, o Evangelho como nossa única prioridade e preservar a nossa fé. Se fizermos isso, eu tenho certeza que seremos também uma igreja centrada em Jesus. Amém, queridos?